E hoje, então, vamos encerrar a série Marcos de Fronteira, o último tema da série Soli Deo Gloria. O que a gente tem aprendido até aqui é que a reforma protestante, em todas as suas nuances, todo o seu movimento, deixou muito claro e demonstrou de forma muito clara toda a sua história, definitivamente quais eram os seus marcos de fronteira. Até aqui nós vamos. Oi? As crianças, verdade, faltou as crianças. Está anotado aqui, perdão. Obrigado por lembrar, gente. Eu tinha separado, vai fazer uma oração só para dízimo, a família do Gil e as crianças. Aí eu falei, não, eu vou dividir. Aí eu dividi e esqueci das crianças, perdão. Vamos chamar os professores e as crianças para vir aqui. Tenho certeza que foi elas mesmo que devem ter lembrado, né? Não, vou ouvir o pastor, não. Eu quero ir para a classinha. Quero ir para a classinha. Todas aqui, lá. Gente, mas que lacinho chique. Olha só. Tinha gente apostando no meu Alzheimer aqui, vê se pode. Estava apostando que o pastor ia esquecer da gente. Deixa eu ver. Deixa eu pedir, Patrícia, faz uma oração pelas crianças. Vamos pedir para Deus estar abençoando elas. E os professores também. Está vindo alguém aqui. Está vindo uma visita aqui. Vamos lá? Vamos subir? Opa, 1, 2. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, ó Deus, onde as crianças vão também aprender, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra, de uma maneira mais específica, Senhor, na maneira delas, Pai. Te agradecemos pelos professores, que o Senhor, ó Deus, possa continuar abençoando, ó Pai, a Tua igreja, que possamos, ó Deus, sempre, ó Pai, estarmos dispostos, ó Deus, a trabalharmos para a Tua obra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, agora pelos pequeninos, ó Deus, abençoa, os guarda, Senhor, e que eles cresçam, ó Pai, em sabedoria e graça diante da Tua presença, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Pronto. Agora sim. Tá certo. O pastor tem que cometer gafe no dia que tem bastante visita, né? Não tem graça. Voltando, então, a reforma protestante demonstrou em toda a sua história definitivamente quais são os seus marcos, o que a define estreitamente claro cada movimento da reforma protestante. E nós já vimos falando então sobre 4 deles, 4 movimentos ou 4 marcos de fronteira, e hoje vamos falar sobre Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Bom, esse tema, ele pode ser analisado às vezes, e muitas vezes o é, de uma forma genérica às vezes. Quando eu digo genérico, eu não quero dizer frágil. É verdadeiro a ideia de que a Deus toda a glória por todas as coisas. Deus criou o universo, que toda a glória seja dada. E ele fez o homem. Dele são todas as coisas. Ele rege o universo, ele rege o tempo, ele rege o espaço. E por isso toda a glória seja dada a Deus. Assim, o universo manifesta a glória a ele por isso. No entanto, quando a gente fala de reforma protestante, Soli Deo Gloria acaba sendo uma visão da glória de Deus específica na questão da salvação do homem. Ou seja, os marcos de fronteira, ou os solas, 5 solas da reforma protestante, quando a gente analisa cada um deles, a gente começou por sola fide, apenas a fé exclusivamente no ato de Jesus é suficiente para a nossa salvação e apenas isso. Sola fide, sola gratia. Apenas a graça foi suficiente para nos salvar. Não houve nenhuma participação nossa, apenas a ação graciosa do nosso Deus. Solos Christus, apenas Cristo
Somente Ele, não há outro caminho, não existe um outro instrumento de salvação que não seja Cristo. Sola Escritura, apenas a revelação que nos foi dada de forma especial através dos livros da Bíblia são suficientes para compreender. Não há revelação fora dela. E o que a gente conclui de tudo isso é que se não há participação humana, se não há um meio de eu colaborar com a salvação, se tudo o que aconteceu na salvação foi somente a graça, somente Cristo, somente a fé no que Cristo fez, somente na revelação que Ele mesmo providenciou e não fomos nós que a produzimos, não fomos nós que a fizemos, foi obra dEle, então apenas a Ele toda a glória. Somente a Ele a glória de tudo, Ele é o único responsável, não existe participação. Aliás, nós participamos, pecando. Nós pecamos. Essa é a única participação do homem no processo de salvação, é que nós pecamos e por isso precisamos ser salvos. A gente percebe isso quando a gente lê esse trecho de Efésios que nós usamos numa das mensagens, Sola Gratia. A gente trabalhou o texto de Efésios, capítulo 2. E dentro desse capítulo, esses 2 versículos nos ajudam a perceber. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque não existe glória para a gente, não existe glória para você, toda a glória seja dada somente a Deus, somente a Deus, e esse é o princípio desse tema Soli Deo Glória. É claro que a gente poderia trabalhar até esse texto de Efésios, mas como eu já trabalhei nesse mesmo texto quando eu trabalhei a graça, eu queria voltar um capítulo, então em Efésios, capítulo 1, e eu queria ler para vocês de 3 a 14, e é aqui que eu quero concentrar o que nós vamos hoje compreender acerca de Soli Deo Glória. Eu quero trabalhar esse texto bíblico mostrando para vocês a glória de Deus na Trindade, no ato salvífico sobre que atingiu todos nós, por meio da graça, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você está acostumado com a versão revista atualizada, esse é o momento que ele fala conforme o beneplácito da sua vontade. No versículo 6 agora: para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu, de novo, beneplácito ou sua boa vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou os que de antemão, ou os que antes de qualquer coisa creem em Cristo, esperam em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém
um texto longo, um texto um pouco longo, e como eu gosto de fazer, ele precisa ser bem divididinho para a gente compreender, entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo ao seu povo, para a igreja de Éfeso, e compreender como aplicar esse texto hoje aos nossos dias, sobretudo dentro desse tema no qual nós queremos destacar a glória de Deus, para que tudo seja para a sua glória. Ele não divide sua glória com ninguém, mas ele é glorificado. Ele é glorificado em todo o processo de salvação no qual ele nos envolve. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. O apóstolo Paulo, ele começa essa melodia, um cântico poético praticamente, que ele insere na sua carta, com esse trecho. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É incrível o que o apóstolo Paulo tenha colocado no mesmo parágrafo, 3 palavras com a mesma raiz. Bendito seja, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Na raiz do grego, inclusive, nós estamos trabalhando a mesma palavra. É a mesma palavra que ele está aplicando, cada uma tendo cada uma num sentido, mas com a mesma origem. Bendito seja. Quando algumas pessoas analisam esse bendito seja, a ideia é que é gratidão. É gratidão por aquilo que Deus fez, gratidão por aquilo que Ele já providenciou e gratidão a Ele. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que nos abençoou. De que forma? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É um cântico de louvor a Deus que Paulo está providenciando. Ele começa no versículo 3. No versículo 1 e 2 dessa carta, ele faz uma introdução e uma apresentação dele mesmo. E aqui então ele insere um cântico de louvor e de adoração a Deus. Por toda a bênção que Ele nos deu. Nos abençoando de uma forma inimaginável, de uma forma diferente, porque o texto diz que são as bênçãos espirituais que Ele derrama sobre nós. E por isso, então, ele começa, a partir do versículo 4, a fazer uma apresentação dessas bênçãos que ele vai trabalhar para a gente, a partir do 5. Então, a primeira coisa que ele fala para a gente, dessas bênçãos espirituais, é a adoção do Pai. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quero que você entenda uma coisa. Toda a glória é dada somente a Deus, o Pai que nos adotou. Algumas coisas importantes que a gente precisa perceber na fala do apóstolo Paulo é que ele não nos adotou por constrangimento. Ele não nos adotou porque se afeiçoou de nós. Ele não nos adotou apenas porque nós adoraríamos a Ele. Esse foi o bom propósito da sua vontade. Desde todos os tempos, Deus, Ele amou você e decidiu te adotar. E aí eu me lembro de um seriado que passava há muitos anos na televisão, não lembro nem o nome, eu só lembro da cena, em que um casal resolve adotar uma criança, uma menina, e quando eles estão no orfanato conhecendo, é um seriado norte-americano, então por isso tinha todo um processo lá, eles iam visitar, e eles olhavam as crianças e aconteceu lá um evento, alguém chutou uma bola e trombou com eles a bola e pronto, conheceu a menina. Eles resolveram adotar aquela menina. E aí eles vão no orfanato com uma certa frequência para conhecê-la, porque ela já é adolescente, para conversar com ela, para se aproximar, para ter todo aquele processo de adoção, que aí tem envolvimento de uma assistente social e tudo isso que acontece.
Mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Enquanto eles estavam lá, passando uma tarde com a menina no orfanato, a menina simplesmente roubou a carteira do rapaz, do casal. Ela roubou. Pegou a carteira para ela. Ele descobriu isso quando chegou em casa e tudo se constatou para ficar o óbvio. A carteira foi achada lá no alojamento da menina, no meio das coisas dela. E a assistente social ligou, toda preocupada. Encontramos aqui e ele estava procurando. E então foi a decepção. A menina que a gente quer adotar roubou a gente. E aí ele ficou desesperado, e aí ele estava almoçando na casa da irmã dele e contou essa história. E aí ele chegou à conclusão de que não vai dar certo isso. Não tem como. Como é que eu vou adotar a menina? É claro que ela não quer ser nossa filha, e é claro que há um desvio de caráter, isso é muito complicado, não vai dar certo. E a irmã dele ficou muito brava, disse para ele: e se ela fosse a sua filha? Se fosse sua filha? Aí ele parou para pensar: verdade, se fosse minha filha eu não iria devolver. Se fosse meu filho, eu ficaria chateado como eu estou, eu ficaria triste como eu estou, mas você não desiste de um filho porque ele te decepcionou. E aí então ele volta para o orfanato, e aí quando ela vê, ela até sai de perto, porque ela faz, vai vir com um sermão. Aí o rapaz, a esposa, chegam perto dela, sentam para conversar e dizem: não gostamos do que você fez, mas vai se arrumar, que a gente vai sair. Aí ela: como assim? Vocês ainda vão me adotar? Nós vamos. Porque nós não estamos te adotando porque você é perfeita, porque você faz tudo certinho. Nós estamos te adotando porque a gente te ama. E esse é o motivo. Deus não teria motivos para nos adotar. Nós roubamos a carteira dele. Comemos o fruto. Nós fizemos o que ele não queria e fazemos constantemente. Ele não tem motivo, mas é incrível esse mistério no qual a adoção que Deus faz para cada um de nós, trazendo para a sua casa, para o seu convívio, para o seu aconchego, de alguma forma o glorifica, para louvor da sua gloriosa graça. E o que Deus faz é maravilhoso, porque não há distinção. Todos somos iguais perante Ele. A gente vai lembrar de uma mensagem de alguns meses atrás, e eu comentei isso com vocês, e talvez alguns não estavam aqui, então eu vou falar de novo. De uma mãe, um caso verídico de uma mãe que estava adotando um bebê porque não podia engravidar. E quando ela conseguiu a adoção de um bebezinho mesmo, muito pequenininho, de alguns meses de idade, e ela já estava com o bebê em casa, ela se sentiu mal, foi no médico e descobriu que estava grávida. E aí ela tem um bebê adotado e um gerado. Mas como era muito bebê, e o que ela gerou no ventre tinha a idade próxima, a diferença de 1 ano e pouco um do outro, os dois cresceram e sempre foram irmãos. E sempre foi tudo muito bem. Até o dia que alguém chegou para ela e perguntou: qual dos dois é adotado? Aí ela falou assim, aliás, perguntou: qual dos dois é seu? Os dois? Não, não foi isso que eu quis dizer. Qual dos dois é adotado? Você adotou? E a mãe respondeu: não me lembro, já não sei. Quando Deus nos adotou, Ele não nos adotou para deixar a gente morando num puxadinho. Ele não nos adotou apenas para pagar os nossos estudos e não se envolver com a gente. Ele não nos adotou para simplesmente tirar a gente de uma situação porque ele estava constrangido e nos dar uma oportunidade melhor de vida.
Ele nos adotou para ser pai. E quando alguém olha para os filhos, e quando Satanás chega para Jesus e olha para os filhos dele, e olha para Jesus, e pergunta para Deus, qual é seu? Todos? Não, você não entendeu. Eu quero saber qual deles é pecador. E Deus diz, não me lembro, porque todos nós fomos remidos pela ação de um filho, que é o nosso próximo tópico. Se por um lado a glória a Deus nos revela a adoção feita pelo Pai, também nos revela a redenção, o perdão, e que somos, de fato, escolhidos pelo Filho. Nele temos a redenção por meio do sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, ou nós que entendemos que a premissa está em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo nos traz aqui uma estrutura central, no versículo 9 e 10. Isso nos revelou o mistério da vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo é o centro da nossa redenção. E o apóstolo Paulo escreve de 7 a 12, colocando esse trecho, o mistério que todos aguardavam, o mistério que era narrado pelos profetas e todos esperavam, o mistério que mostra e revela ao mundo a face de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado, é Cristo. Tudo centraliza nele. E o que esse mistério mostra? Mostra que nele nós temos redenção, nele nós temos o perdão, nele nós fomos escolhidos. E qual é a finalidade disso tudo? Sejamos para o louvor da sua glória. Quando somos escolhidos, quando somos sarados, quando somos regenerados por Cristo Jesus, quando a ação maravilhosa e graciosa de Cristo atinge nós que somos sua igreja, nós glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus Pai, por sermos adotados, glorificamos ao Deus Filho, quando somos perdoados, rendidos e escolhidos. Mas também selados pelo Espírito Santo. A sequência desse texto diz que nele, em Jesus Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Interessante. Quando ouviram e creram no Evangelho, a palavra da verdade. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Precisamos dele, o Evangelho que nos salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos marcados, fomos atingidos. O selo era uma identificação que autenticava um documento, dizendo, isto é válido, isto é verdadeiro. Hoje, o que nós temos aqui no Brasil mais próximo de um selo é quando a gente vai no cartório e a nossa assinatura, sem alguém dizer que ela é sua, não tem muita validade, né? Você pode assinar e se alguém não olhar e disser, olha, realmente, essa é a assinatura da pessoa. Você vai lá reconhecer firma da sua assinatura para autenticar, para selar, para dizer que aquilo é você mesmo que está assinando e para valer como a sua palavra.
Foi isso que o Espírito Santo nos fez. E o apóstolo Paulo, em outros textos, vai nos dizer que isso é íntimo, é no nosso coração, é algo que nós entendemos e nós reconhecemos e está dentro de nós. É o selo da promessa. Somos selados. Essa garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus tem uma finalidade: o louvor da sua glória. Glorificamos o Espírito Santo quando somos selados e cremos na palavra do Evangelho. Toda a glória seja dada ao Deus Pai, que nos adotou. Toda a glória seja dada ao Deus Filho, que nos rendeu, que nos perdoou, que nos escolheu. Toda a glória seja dada ao Deus Espírito Santo, que sela, que nos forge, marca o nosso coração como pessoas que foram escolhidas por Deus. Adotados pelo Pai, rendidos, perdoados, escolhidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Agora, é óbvio que todas essas maneiras em que Deus se manifesta para o louvor da sua glória, espera de nós uma resposta. Eu e você, nós podemos nos debruçar diante dessa mensagem, diante dessa verdade bíblica, e talvez não perceber toda essa maravilhosa graça, toda essa maravilhosa mensagem, todo esse maravilhoso ato de amor que vem até nós, que nos busca e nos encontra em nossos pecados, em nossa ruína pessoal, em nossa completa distância de Deus. Foi amor, não merecíamos. Foi vontade dele, não fizemos nada por merecer, mas somos atingidos. E então, algumas respostas que nós podemos ter isso já está na introdução dessa parte em que o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus. Gratidão. Manifeste a sua gratidão. Manifeste a gratidão por aquilo que Deus fez por você. Por amor a você. Ele fez de graça. Para você não custou, mas para ele custou muito. Demonstre confiança no que ele fez. Você está selado. Há algo no teu coração que fala mais alto que o pecado, mais alto que oportunidades que te afastam de Deus, mais alto do que talvez a sua própria vontade, que briga com você algumas vezes, te pulsando, te empurrando, te convencendo, te chamando para cada vez mais próximo de Cristo. Um dos cânticos que nós cantamos aqui, na sua letra, sugeriu: faz de nós pequenos cristos. A palavra cristão vem justamente dessa origem. Quando aqueles que eram reconhecidos na comunidade que estava nascendo, os do caminho, como eram chamados, eram comparados a Jesus Cristo. E a primeira vez que assim os são chamados é lá em Antioquia, quando as pessoas olhavam para aquelas pessoas e diziam: eles são parecidos com o Jesus Cristo de Nazaré. Eles são como pequenos cristos, eles são cristãos. O significado da palavra cristão é esse. Confie. Esse Espírito Santo selou você. E ele fala, intercede por nós. Confie nele. E por fim, uma resposta é glorificar a Deus. A ele toda a glória. Glorifique com a sua vida. Está no versículo 4, que eu pulei lá no início, para trazer agora aqui para você. Porque Deus, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando nós somos aquilo que Deus espera, quando somos aquilo que Deus quer, quando somos parecidos com o Filho de Deus, nós glorificamos o Pai, glorificamos o Filho.
glorificamos o Espírito Santo. Ao Deus Trino, toda a glória, eternamente. Amém.